Rapaziada, vamos falar sobre Corinthians agora? Fala sobre o técnico Dorival Júnior, técnico Edinaldo Rodrigues, técnico Dorival Júnior, porque de fato o Corinthians está vendo essa situação que envolve o próprio clube, tudo que tem acontecido diante de um resultado bastante negativo contra o Mirassol. E eu quero só falar rapidamente sobre essa partida. Gente, esse jogo foi o grande retrato do Corinthians na temporada. Ele foi o grande retrato do Corinthians na temporada. A defesa não funciona, algumas situações de jogo acabam com o clube, acabam com resultados importantes, falta concentração para os atletas, falta concentração para os jogadores, e o Corinthians vai ficando no meio do caminho, numa situação cada vez mais delicada, gente. Infelizmente o resultado foi muito ruim, porque o Corinthians poderia pelo menos arrancar um empate, de alguma forma conseguir uma situação que tranquilizasse o clube ao longo da temporada e que também tranquilizasse o Corinthians para os próximos jogos. Porque se for parar para pensar, já o próximo jogo do Corinthians é contra o Santos, tá? Mas, claro, você vai ter agora no meio de semana um desafio contra o Racing no Uruguai. Vamos ser sinceros, gente. O torcedor corintiano já está quase jogando a toalha com relação ao assunto Copa Sul-Americana. A situação é muito delicada na Copa Sul-Americana. As duas equipes lá vão se ajudar, cara. América de Cali e o Huracan da Argentina, eles vão se ajudar. Aí quinta agora, o Corinthians viaja contra o Racing, para o Uruguai, contra o Racing, numa situação bastante delicada, porque o time não vai bem, o time não está numa situação fácil na disputa de campeonato brasileiro. E ao mesmo tempo, o técnico Dorival Júnior vai ter que administrar alguns egos. Ele, logo depois do jogo, falou sobre a situação com o próprio Memphis Depay. E ele disse o seguinte: eu vou conversar com o Memphis. E a informação que eu tenho é realmente essa. Houve uma conversa ali, já houve essa conversa, na verdade, entre o Dorival e o Memphis Depay para tentar esmiuçar, para tentar, de alguma forma, conversar sobre o lance. Gente, aqui, eu não quero condenar o Memphis. Eu não acho que a atitude dele foi condenável. Só que eu acho que ela foi uma atitude de soberba para o momento que o Corinthians estava. Se o Corinthians estivesse vencendo por 1-0, eu até entenderia, 2-0. Agora, quando você cava um pênalti, você está se colocando à disposição de ter dois julgamentos. Ou você vira herói ou você vira vilão. E eu não estou aqui condenando, não estou dizendo que esse é o problema. O problema é de quem condena. Não. O problema é de quem se coloca à disposição de ter essas condenações. Porque quando o Memphis, ele sabe que na hora que ele vai cavar uma batida, ainda mais na situação que ele estava, ele teria dois tipos de julgamentos. Ou ele foi muito mal, ou ele iria muito mal, ia ser muito condenado, ou ele iria fazer o gol e ser muito aplaudido. E aí, gente, não é culpa da imprensa, não é culpa do torcedor que julga isso. Não. A culpa é da atitude. Vamos lá. Se eu for me jogar, estou dando um exemplo que parece chucro, mas é porque é mais ou menos nessa pegada. Se eu for me jogar de uma ponte e cair nela e sobreviver, eu viro herói, porque eu caí de uma ponte, sobrevivi a isso, eu pulo dentro do mar. Tô vivo. Se eu pulo e morro, eu sou condenado pelo 8 ou 80. Você é burro. Né? Tipo assim, ou você tá vendo uma situação complicada. Tô tentando dar exemplos de que, assim, tem atitudes, cara, que elas são condenáveis. Que você toma sabendo que você vai ter um condenamento assim ou um condenamento de outra forma. Então, assim, eu acho que essa atitude do Memphis, ela é 880, cara. Ela é 880. Ele teve personalidade? Pode ser que sim. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que ele não entendeu o Corinthians ainda. Ele não entendeu a situação que o Corinthians está vivendo. E até uma informação, gente. Eu vou entrar nessa condenamento. Falei condenamento? Nossa, velho, tá foda hoje, velho. Nossa, condenação, velho. Caralho, hoje tá foda. Peço desculpas. Condenamento. Meu Deus, peço desculpas. Condenação. Cara, hoje tá foda, que eu tô tentando ver os comentários, enfim. Eu tava meio agitado
com relação a essa história do Ancelotti, que eu fui resolver as coisas aqui. Peço desculpa, gente. Condenamento não existe. Condenação. Então, assim, com relação a essa parte política, com relação a essa parte que envolve o próprio Corinthians, ela tem repercutido, sim, dentro de campo. Ela tem repercutido. O que tem acontecido? O Corinthians, quando eu falei condenamento, estava querendo fazer falar julgamento. O Corinthians, ele tem duas situações hoje. A primeira é a parte política e a segunda a reflexão que ela tem dentro de campo. Sim, a informação que eu tenho é que essa parte política, esse risco do Augusto Melo cair, ele tem respingado dentro de campo. Ele tem respingado com os atletas. Os atletas não sabem qual é o futuro. Os atletas não sabem se eles vão continuar recebendo salário. Tem jogador perguntando para a diretora a todo instante: e aí, você vai continuar? Conversando com o Fabinho Soldado, dizendo: ô Fabinho, e aí, qual que é o futuro? Você vai continuar no Corinthians? Então, assim, há sim duas vias nesse Corinthians hoje. Isso tem refletido. O que eu quero dizer é que sim, tem atitudes que elas são, como essa do Memphis, que elas são condenáveis de duas maneiras. Que elas têm julgamentos de duas maneiras, 880. Então, é claro que isso tem repercutido muito. O Dorival Júnior conversou com o Memphis, houve uma conversa para tentar, de alguma forma, apresentar o que aconteceu, que o Corinthians precisava daquele gol, precisava daquela situação. Ele é um jogador que tem ajudado muito na temporada. Ele é um atleta que tem dado muita força para o Corinthians. O cara chegou a 7 gols já. Não dá para dizer que ele é um atleta ruim, muito pelo contrário, é um atleta fora de série que ajuda o Corinthians, e que o Corinthians tem de se preocupar com a permanência dele, sim. Mas as aspas do Dorival são as seguintes: é natural que nós vamos ouvi-los para tentar entender, mas é uma situação que eu prefiro trabalhar internamente com os atletas, com o grupo, até porque a culpa é nossa de um modo geral, e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Então, com certeza será conversado, tentaremos entender aquilo que se tem passado para que futuramente eu volte a ser. Ele falou, eu volte a ser. Mas aí é nessa história, é nessa pegada. Muita gente perguntando: Pedro, o Augusto Melo, em caso de impeachment,